Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um vídeo deste canal. Eu gostaria de poder abordar um tema sobre um assunto muito discutido na rede, muito discutido na internet. E eu gostaria de falar um pouco sobre o mercado dos relacionamentos. Nós temos visto como a dinâmica dos relacionamentos tem mudado, como que a cultura dos relacionamentos tem sofrido mudanças nos tempos modernos, e nós encontramos hoje uma sociedade aonde temos visto muito poucos casamentos, pouquíssimos casamentos. Temos encontrado, em contrapartida a essa realidade, um número excomunal de divórcios, de separação. E com isto, como que as pessoas estão hoje procurando estar comportamental, as pessoas estarem comportamentalmente mudando, né, diante desta situação, mas entender os porquês, o porquê que nós temos visto uma realidade que tem se tornado diferente neste sentido. Muito bem, pessoal. Ao longo do tempo, né, nós temos observado que tem existido um aparelhamento no quesito de leis. A gente tem visto uma questão de alguns fenômenos de como as mulheres têm se comportado, a postura da figura feminina, questões que nós podemos pensar na questão ideológica dos pensamentos, de como algumas ideias têm moldado a mente, né, das pessoas neste mundo moderno, nesse mundo atual que nós estamos vivendo. Então, assim, os homens, eles têm procurado ficarem um pouco mais retraídos, né, quanto aos relacionamentos, e eles têm optado em viver uma vida mais sozinhos, uma vida de solteiros, tomando decisões aonde eles preferem não negociar a sua paz, não negociar aquilo que ele tem de mais importante, né? Do que é viver bem, do que é cuidar das suas coisas, do que poder não saber que não há alguém trazendo algum tipo de sofrimento jurídico, algum tipo de sofrimento emocional, algum tipo de que venha lesá-lo em algum âmbito da sua vida, não é verdade? Então eu gostaria de pensar, né, neste vídeo com vocês um pouco sobre isso. Nós podemos olhar hoje no mundo de hoje o aumento, né, um aumento de homens que está cada vez mais crescentes, o desejo, né, a escolha de poderem morarem sozinhos, de viverem sozinhos, né, dada a esses muitos problemas como que eu mencionei anteriormente. Então, entender isso é muito importante, né? É muito importante, né? O casamento, ele era algo que ele era muito desejado anos atrás para os homens, né? Era um ideal, era um propósito, era um ideal do homem querer constituir uma família e viver com esta família, uma família, né, com solidez, uma família que realmente fosse algo ali que viesse para ser para ele ali um porto seguro, ser uma base, ser um pilar, né? Mas, na verdade, ao longo dos anos, isso foi mudando completamente. Desde que, podemos pensar assim, que desde que a lei, quando surgiu a lei do divórcio, né? E aí, com relação a isso aí, as mulheres agora puderam serem mais ousadas dentro dos seus relacionamentos,
elas agora têm o poder, vamos dizer assim, de agora pedirem o divórcio, né? Eu tenho observado muito quando eu converso com os amigos, quando eu converso com aqueles que é do meu círculo íntimo, e nós temos visto um número crescente, cada vez mais, de mulheres que estão pedindo divórcios, né? Temos tido uma média hoje nos relacionamentos de uma duração em que o casamento ele atura em torno aí dos seus 5 anos, né? De vida conjugal, né? Após o enlace matrimonial, nós temos visto que o máximo que os casamentos hoje têm durado, na sua grande maioria, né, porque não são todos que não têm dado certo, mas a gente percebe que um grande número há uma grande parcela, e ela é a maior fatia, ela é a maior parte, aonde que temos observado que as mulheres elas têm tomado a voz e pedido, né, o divórcio com relação aos seus casamentos. E a pergunta é se será que os relacionamentos hoje são relacionamentos ruins ou não, né? Precisamos entender um pouco sobre isso. E interessante a gente pensar sobre isso. É interessante a gente pensar sobre isso porque é um fenômeno. Isso é um fenômeno, são mudanças no cenário que nós estamos lidando, né? É algo que nós temos vivido que algum tempo atrás não era muito comum. Então, em contrapartida a isso, eu acho que há alguns vilões, há alguns, algumas coisas que vieram, que foram fatores preponderantes para que esse modelo, né, de relacionamento familiar, conjugal, ele viesse a não mais funcionar. Ele está ligado a o quanto que as ideologias ou algumas ideologias, né, algumas coisas que são ativismos, não podemos se dizer assim até políticos, né, ideológicos, desde quando eles surgiram, podemos pegar por exemplo o feminismo, que desde quando surgiu o feminismo e o feminismo na sua evolução ele foi transformando, fazendo uma transformação dentro da sociedade, né? E hoje boa parte das mulheres, para não se dizer 100%, acho que se eu for dizer 100% vai ser um exagero, mas uma grande parcela das mulheres hoje já foram contaminadas pelo feminismo, né? Nós podemos entender que o feminismo hoje ele tem entrado em vários departamentos, ele já entrou em muitas instituições, podemos ver né, a sombra, para não se dizer de maneira categórica, o quanto o feminismo já infiltrou até mesmo dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas, seja ela qual for, A, B ou C, né, salvando-se algumas. Então, trazendo ideias, né, essas ideias de liberdade, é, trazendo essa ideia que a mulher ela é dona do seu próprio corpo, em que ela pode, né, viver como ela quer, da maneira que ela quiser, vestir da maneira que ela quiser, mas às vezes sem trazer carregando essa narrativa as consequências dessas ações ou as consequências dessas escolhas, né, ou as consequências dessas atitudes. Então é muito importante nós pensarmos um pouco sobre isso, pessoal, né? Que tudo isso, a somatória de todas essas coisas, é o que tem feito, tem trazido essa diminuição dos relacionamentos com comprometimento, com compromisso sério. Então, esse é um dos grandes motivos onde nós encontramos hoje em que os homens
têm buscado e procurado cada vez mais viverem, né, a vida de solteiro, ou viver uma vida, né, levar a sua vida na solitude, buscando o seu desenvolvimento, é, praticando os seus hobbies, buscando fazer novas amizades, podendo aproveitar muito mais o seu tempo, né, em viagens. E tem algo muito interessante que eu queria também pensar um pouco com vocês, o quanto tem sido custoso, né? O quanto tem sido algo que vem demandando muito do homem casado, diante de um cenário que nós estamos vivendo, que é o cenário, qual que é este cenário? É o cenário financeiro, né? É o cenário da empregabilidade, o cenário dos empregos, ou o cenário, podemos pensar assim também, um cenário aonde a inflação, né, que nós temos vivido, e, e a diminuição da valorização da moeda do real tem feito com que, para o homem casado, para este homem agora que tem sobre suas costas uma esposa, uma mulher, né, dois, três, quatro filhos, este homem agora que tem os compromissos dentro do lar, este homem agora que precisa atender os anseios, né, que são cada vez maiores, né, das suas esposas, das suas mulheres, porque, né, precisa ofertar. Não, então este homem agora ele precisa cada vez mais esmerar, ele precisa cada vez mais esforçar para tentar proporcionar uma vida em que essa família, no tempo de hoje, tem a expectativa que esse modelo para que seja ofertado. Então, o homem, né, este homem que está hoje dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, ele é um homem muitas das vezes que ele está às vezes trabalhando no emprego, e este homem agora ele está sujeito agora a poder aceitar salários baixos. Muitos deles acaba tendo que engolir sapo, né, no dito bem popular, numa linguagem popular, que ele agora tem que escutar algumas coisas do chefe, porque senão ele perde o seu emprego, muitas das vezes, porque ele agora carrega essa responsabilidade de ter uma família, e agora muitas pessoas aproveitam disso para que este homem agora faça mais dentro da empresa, coloca outros encargos, colocam outras funções, né? E este homem agora, com receio, com medo de perder o seu emprego, a sua renda, ele agora está sujeito e agora está fazendo coisas que não estavam no contrato, que não estava, né? Quando ele foi agora chamado para estar trabalhando como colaborador nessas empresas. Então, este é um cenário, né? E os homens cada vez mais nós temos visto que os homens, eles estão se despertando, há um despertar nesta realidade do quão tem sido desvantajoso hoje no mundo que nós estamos vivendo, viver dentro de um relacionamento, porque, né, nós pararmos para analisar como que está o mundo de hoje, é um mundo que não está nada interessante para viver, né, dentro de um relacionamento hoje em dia. Então, há uma grande cobrança, né? Olhando por um olhar agora comportamental, os homens têm parado para observar como que a postura feminina, como que o comportamento feminino das mulheres, ele tem se tornado, né, cada vez mais degradante. Podemos ver o quanto que a música tem também tido um papel nesse, para que tenha
essa crescente degradação e os espelhos, né? Essas mulheres que estão espelhando em outras mulheres, espelhando em atrizes, em muitas figuras, né? Que tem sido referencial. Temos também visto o quanto que a cultura vem moldando a mulher moderna, tá, gente? Então esse é um dos detalhes que, então, assim, o homem ele está muito observador, né? E é o que nós então podemos observar. Então este homem tendo uma postura mais conservadora e essa mulher tendo este comportamento mais, o comportamento do profano feminino, podemos se dizer assim, certo? Então, até quando essas coisas vão continuar assim? Né? A gente pode pensar que isso vai continuar. A gente vê que ontem foi menos pior do que hoje. E parece que amanhã será pior do que hoje. Sabe? A gente vai tendo essas impressões, esses insights. Né? A gente vai tendo essas. A gente vai olhando e observando e vendo como tem sido mais agravante essas coisas. Então, pessoal, se você é alguém que está buscando o seu desenvolvimento, você mora sozinho, né? Eu encorajo a você para que você busque o seu desenvolvimento. Se você achar viável entrar no relacionamento que vale a pena, que seja uma pessoa interessante, vá adiante, né? Nós precisamos sermos pessoas que a gente precisa sermos, venhamos a pensar, né? A observar mais. Devemos pensar um pouco, né, sobre tudo que está acontecendo, porque tem muita gente dormindo, tem muita gente que não tem tido ideia do quanto tem sido não tem sido vantajoso relacionar, né? Estar com um relacionamento nos dias de hoje, tá certo? Muito bem, galera, eu queria deixar este vídeo para vocês, espero que vocês gostem deste vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, por poder estar ouvindo um pouco desses, né, desses insights, dessas ideias, e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? Se você puder, deixar o seu comentário, tá bom? Deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo. Fica aqui o meu abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima.